eu formulei uma mensagem central para conduzir a exposição desse texto. E a mensagem central é a seguinte: o ministro do Evangelho realiza um trabalho extenso e extenuante. Escolhi essas palavras difíceis para efeitos didáticos somente. Mas efeito didático e realmente o texto diz isso. Mas é um trabalho extenso e extenuante. É um trabalho laborioso, é um trabalho exaustivo, é um trabalho cansativo. É o trabalho que o ministro do Evangelho realiza, opera e aperfeiçoa. Então, esses dois versículos nos mostram essa mensagem central, que o ministro do Evangelho realiza um trabalho extenso e extenuante. A partir dessa mensagem central, nós vamos estudar o plano de trabalho do ministro do Evangelho. O plano de trabalho do ministro do Evangelho, composto por 3 tópicos, composto aí por 3 ações. E o primeiro tópico desse plano de trabalho é o método. Qual é o método? Como o ministro do Evangelho opera esse trabalho extenso e extenuante? O método vocês podem ver aí, advertindo e ensinando. Vamos voltar para o texto e explicá-lo palavra por palavra, como é o nosso costume. Vejam aí, está na NVI, nós temos aqui a tradução, nós o proclamamos. Eu não sei quem tem alguma tradução diferente. Nós o anunciamos. Anunciamos também. São palavras sinônimas. No grego, aqui não é utilizada a palavra querigma, que é a palavra mais comum para anunciar, para proclamação. Mas são palavras sinônimas, têm o mesmo efeito, o mesmo sentido. Talvez anunciar seja melhor do que proclamar. Porque proclamar, que vem da palavra querigma, é você fazer isso como um arauto, como alguém que leva a mensagem e a espalha para os cantos. Aqui talvez mais a ênfase de pregar, de anunciar, de tornar conhecida a alguém. Tem essa ênfase mais pessoal. Por quê? Porque os próximos verbos utilizados aí, advertindo e ensinando, eles têm uma conotação um pouco mais restrita, um pouco mais pessoal. Há quem diga que advertir e ensinar é qualificação do que seja anunciar. Essa é a maioria dos teólogos pensam assim, dos tradutores inclusive. Não são 3 ações, não é que o ministro proclama, adverte e ensina. Proclamar ou anunciar é advertir e ensinar. E o que significa advertir e ensinar? Advertir, no texto grego, é a palavra nutetel. Nutetel é muito conhecido na roda, nos círculos de aconselhamento bíblico. As pessoas usam muito essa palavra. E talvez em alguns lugares na Bíblia, no Novo Testamento, essa palavra é traduzida como aconselhar. Depois nós vamos ver alguns exemplos. Mas aqui a utilização por Paulo desse termo nutetel indica um caráter pessoal do trabalho do ministro. Não é algo que ele faz necessariamente pregando, proclamando aos 4 cantos, mas é algo que ele faz pessoalmente, pessoa com pessoa, no púlpito, com a sua igreja local. Essa é a ênfase desse verbo, dessa palavra nutetel. E o que significa literalmente essa palavra? Talvez nos dê uma visão melhor do que significa isso. Nutetel tem o sentido de colocar a cabeça no lugar. Quando você realiza nutetel na vida de alguém, você está colocando a cabeça dessa pessoa no lugar correto. Essa é a ideia. Quando você aconselha alguém, qual é o seu objetivo? Que aquela pessoa siga o caminho correto, siga o caminho das Escrituras, porque nós, como cristãos, sempre devemos obedecer e seguir o caminho, as instruções da Escritura. Então, quando você aconselha um irmão, você está
colocando a mente daquele irmão que está confusa, que está num lugar errado, no lugar correto. E fazê-lo pensar corretamente acerca das coisas. É assim que fazemos quando aconselhamos. Então é o termo usado aí, admoestar, que está traduzindo como advertir. Eu preferiria o termo admoestar, apesar de parecerem sinônimos, mas admoestar dá esse caráter um pouco mais pessoal, mais individual do nosso ministério. E a segunda palavra é a palavra ensinando, que vem da raiz que nós temos para a palavra didática. É o termo, é o verbo que dá origem a essa palavra. Então, o que é ensinar? É você imprimir na mente de alguém doutrina, os ensinamentos, instruir. Isso é ensinar. E o ministro do Evangelho pode fazer isso no púlpito e pessoalmente. A ênfase é que ele faça isso na igreja local para um grupo específico de pessoas ou individualmente com alguém, não necessariamente ali aos quatro cantos, não o trabalho de um evangelista, não é isso. Aqui a ênfase não é do trabalho de um evangelista que prega para as pessoas nas praças, não é isso. Aqui a ênfase parece que é o trabalho do ministro da igreja local. O que Paulo fazia, Paulo ao implantar uma igreja, ele pregava o evangelho nas praças, as pessoas se convertiam, e ele ficava ali por um tempo, ensinando as pessoas, instruindo as pessoas, inclusive treinando líderes para aquela igreja em formação, e para aquele grupo reduzido de pessoas, saiu da praça, reduziu o grupo aqui em crentes em Cristo, ele admoestava e instruía a doutrina cristã, o evangelho. Então, parece o caráter dessa obra do ministro do evangelho tem essa ênfase num lugar, na igreja local, na comunidade, num grupo local. Mas o que isso tem a ver com a nossa mensagem central? O que isso tem a ver com um trabalho extenso e extenuante? Eu vou dar um exemplo para vocês. Minha filha está entrando numa fase de que ela compreende tudo o que falamos, entende tudo. Você fala sim, ela entende o que é sim. Você fala não, ela às vezes faz uma birra, mas sabe o que é não. Você aponta, você pergunta onde está a vovó, aponta, onde está o vovô, aponta, onde está o papai. Sabe tudo, não sabe falar ainda, mas sabe e compreende o que a gente fala. Já faz alguns meses que a gente tem ensinado ela a não bater com a mão no rosto das pessoas, e nem em nenhuma outra parte, não bater nas pessoas, e ao invés disso fazer carinho. Aí ela abre a mão e faz o carinho, e ainda faz aquele barulhinho. Só que não foi uma vez que eu tive que dizer isso para minha filha, que era, ao invés de bater, tinha que fazer carinho. Não foi só uma vez. Foram algumas semanas, alguns dias explicando, não pode bater, tem que fazer carinho. E até hoje, volta e meia, eu vejo ela pronta para agir com a violência proporcional dela, mas ela para, olha para mim, sabe que está pronto, prestes a fazer algo errado, e faz o carinho em mim, na pessoa, na mãe dela, qualquer outra pessoa. Então é um trabalho constante, é um trabalho extenso. Não é algo do dia para a noite. Nós não vamos chegar aqui, Robson, pregar o evangelho uma vez, pregar as verdades bíblicas uma vez só, e as pessoas vão obedecê-las para sempre. Isso não acontece conosco. Nós precisamos repetir. É o trabalho da pregação. E a pregação, o pregador sempre prega para si mesmo. A palavra sempre fala para o pregador antes de falar para a congregação. É o trabalho de... Quando você prega você martela um prego numa superfície, você não bate só uma vez. Você bate várias vezes. Até que aquele prego se fixa naquela superfície e realize o seu trabalho ali de dar segurança ao trabalho sendo feito. Então, não é uma vez,
Não são só 2 vezes, é um trabalho extenso. Advertir e ensinar requer um tempo. São 5 meses pregando Colossenses 1. Nós falamos cerca de muitas verdades sobre o Evangelho. Daqui a 10 anos, Robson, nós vamos ter que pregar Colossenses novamente, talvez. Ou outras partes da Bíblia que falem as mesmas lições do Evangelho. Porque nós, como homens falhos, esquecemos e os nossos ouvintes também esquecem. Então é um trabalho extenso, um trabalho árduo que deve ser realizado. Esse é o trabalho do ministro do Evangelho. Primeiramente, o plano de trabalho dele é composto por 3 tópicos. O primeiro tópico é o método. Como é que ele faz isso? Advertindo e ensinando. Veja essa mesma ideia em Colossenses 3,16. Mesma carta. Colossenses 3,16. Utilizado os mesmos termos aqui. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus nos seus corações. A primeira parte do versículo é praticamente igual a Colossenses 1:28. Só que os destinatários de Colossenses 3,16 são todos os crentes. Então é nosso dever, como crentes em Cristo, nos ensinar e nos aconselhar com toda sabedoria. Aqui Paulo está falando aos irmãos de Colossos que eles deveriam ensinar e aconselhar uns aos outros. Sempre essa ênfase, com toda sabedoria. E isso está presente também no versículo 28 ou 29. No versículo 28, com toda a sabedoria, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Muito bem, esse foi o primeiro tópico do plano de trabalho do ministro do Evangelho. O segundo tópico é o seu objetivo. Admoestando e ensinando o quê? Quem? O seu objetivo. Qual é o seu objetivo ao admoestar e ensinar? Está aí o seu objetivo: apresentar a Deus todo homem perfeito em Cristo. Interessante notar que no texto grego a expressão todo homem aparece 3 vezes, não está traduzido no português. Nós vemos aí só uma vez, correto? Mas eu vou ler para vocês aqui em português como seria a tradução literal do texto. Cristo, a quem nós pregamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Está assim no texto grego. E por que Paulo deu essas 3 ênfases? Por que ele fez isso? Parece estranho, porque é uma construção não muito bonita, mesmo no grego. Por que ele utilizou 3 vezes essa expressão? Lembre-se, nós sempre temos que ter pano de fundo a heresia de Colossos. A heresia de Colossos era composta por elementos gnósticos. E as religiões pagãs, elas pregavam uma exclusividade do conhecimento. Então, não era toda pessoa que poderia entrar para o grupinho das religiões pagãs. Não. Você deveria ser convidado, você deveria ser iniciado nas religiões pagãs. Então, a oferta dessas religiões não era para todo homem. Então, Paulo deu essas marretadas, 3 marretadas, no gnosticismo, nas religiões de mistério, nas religiões gnósticas, falando que o Evangelho tem por alvo, tem por objetivo todo homem, todas as pessoas. A oferta do Evangelho é para todas as pessoas, sem distinção. Nós devemos pregar o Evangelho, e Paulo pregou o Evangelho para todas as pessoas, sem distinção. Então isso aqui ataca a heresia de Colossos e os problemas que o gnosticismo trazia para a igreja, causando essa
essa casta de pessoas especiais, e isso existe até hoje, nas igrejas inclusive. Quando eu li acerca dessas religiões gnósticas, eu pensei na maçonaria. A maçonaria tem essas coisas de mistério, você só entra se for convidado e tal, uma coisa meio secreta, uma sociedade secreta. Mas nós podemos encontrar isso em igrejas evangélicas. Você só entra para o grupinho ali de influência da igreja se você for escolhido. Você só é um crente nível 2, 3, se você falar em língua, se você for batizado com o Espírito Santo. Não existe isso hoje em dia? Existe. E Paulo mostra que não. O Evangelho é oferecido a todo homem, a abrangência do Evangelho é para alcançar pessoas de todas as nações, pessoas de todas as etnias, de todas as idades, de todas as cores, de todas, enfim, de todo o mundo. Notem que alguém pode utilizar esse texto dizendo que, tá vendo? A salvação é para todo homem. Errado. Não é isso. Paulo está falando acerca da oferta do Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho a todo homem. Como disse o Senhor Jesus lá em Mateus: ide por todo mundo, fazer discípulos. E em Atos diz que nós deveríamos ir Judeia, Samaria, até os confins da terra, fazendo discípulos. Então, a abrangência do Evangelho, o alcance do Evangelho é até os confins do mundo. Graças a Deus por isso, porque o Brasil é confim do mundo. Mas a salvação, isso nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento, a salvação é somente para os eleitos. Mas nós encontramos no meio dos eleitos pessoas de todo tipo, de toda a nação, de todas as nações. Outra palavra aqui que Paulo utiliza para atacar os gnósticos e seus ensinos é a palavra perfeito. Não está escrito aí, mas eu coloquei ali. É a palavra perfeito, a palavra teleion, no grego. Por que Paulo utiliza essa palavra? Porque qual que é o ataque aqui? Para os gnósticos, o homem só se aperfeiçoava, o homem só se tornava perfeito quando ele era iniciado nas religiões de mistério, nessas religiões gnósticas, e buscasse conhecer as coisas espirituais. Então, todo o seu esforço é para se aperfeiçoar e conhecer a Deus e as coisas espirituais, iniciado ali nas religiões de mistério. E Paulo utiliza esse termo teleion, que era frequentemente utilizado por essas religiões. Só que Paulo faz uma ressalva. Sim, o nosso objetivo é trazer todo homem, apresentar todo homem perfeito. Mas perfeito como? Em Cristo. Aí está a diferença. Não é aquele homem perfeito porque alcançou o conhecimento, porque buscou as coisas espirituais e os mistérios espirituais e toda aquela pompa de gnosticismo. Não. O homem ele se tornará perfeito se estiver em Cristo. É o que o pastor costuma dizer, é um termo que ele inventou, que nós como crentes devemos viver na cristosfera, na esfera de Cristo. Nós devemos imitá-lo, nós devemos obedecê-lo, nós devemos adorá-lo. Tudo o que fazemos deve refletir o Senhor Jesus Cristo e o seu caráter e as suas ordenanças. Então esse é o objetivo do ministro do Evangelho: apresentar todo homem perfeito em Cristo. Veja aí Efésios 4:11. Efésios 4:11. Lembrando que somente na cristosfera é que há um verdadeiro aperfeiçoamento pessoal e espiritual. Somente em Cristo o homem pode ser perfeito. Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Paulo, nesses dois termos aqui, unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, também é um ataque ao gnosticismo. O que eles buscavam tanto, essas coisas espirituais, o conhecimento, Paulo diz, somente no corpo de Cristo é que podemos alcançar a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Prossegue a leitura. E cheguemos à maturidade, mesma ideia de perfeito em Cristo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo está fazendo aqui está metralhando o gnosticismo, metralhando as heresias da época, quando ele usa palavras como plenitude, maturidade, conhecimento, dizendo que isso só pode acontecer em Cristo, e a plenitude de Cristo. Segue a leitura. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós devemos viver como corpo de Cristo, como o verdadeiro corpo de Cristo, nutrido por Ele, dependente dEle. E esse é o objetivo do ministro do Evangelho, Robson. Levar a congregação, levar os nossos ouvintes, levar as nossas futuras ovelhas, nossos irmãos, para serem perfeitos em Cristo. É claro que essa perfeição não será atingida aqui, mas isso não tira Paulo do seu ideal. Não deve tirar também dos irmãos esse ideal. Eu sou falho. Não, eu tenho que ser perfeito em Cristo. Eu devo me aperfeiçoar no Senhor. Eu devo alcançar a maturidade, o crescimento espiritual. Isso nunca pode sair do nosso vislumbre, dos nossos objetivos, jamais. Porque de outra forma, nós caímos no pecado, nós nos entregamos à mediocridade espiritual, à mediocridade cristã. Nós retrocedemos. Na vida cristã não existe uma posição de estática, não existe isso. Ou você cresce ou você diminui. Ou você cresce no Senhor, se aperfeiçoando em conhecê-lo, ou você dá lugar ao pecado, dá vazão aos seus impulsos e vive como bem entende. Então não existe essa ideia de posição estática. Nós devemos sempre estar crescendo, buscando sermos perfeitos em Cristo. E finalmente, terceiro tópico, terceiro item do plano de trabalho do ministro do Evangelho é a ferramenta. E que ferramenta é essa? A força de Cristo. A força de Cristo. Interessante notar, veja aí no versículo 29, que Paulo utiliza, deixa eu ver como está traduzido aqui. Para isso eu me esforço, lutando conforme sua força. O lutando aqui é a palavra agonizomai. Deu para lembrar uma palavra em português? Agonizomai. Dá para lembrar a palavra agonizar, agonia. Essa é uma verdade muito difícil, Robson, para nós. O trabalho do ministro do Evangelho ele é extenuante, ele é exaustivo, ele é laborioso, é trabalhoso. Não é algo que fazemos com facilidade ou ali sem nos desgastar. Não. Nós devemos nos esforçar e lutar. Está traduzido como lutar. Alguém tem alguma outra tradução? Esforçando-me. Não, tem esforçar. O que diz outro? Dê a sua tradução. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo. Afadigo. Talvez ele tenha invertido. Seria melhor tivesse invertido. Porque a primeira
copiou é esforçar. E a segunda talvez tenha essa lutando, como na NVI está lutando. Mas nessa tradução do Robson talvez chegue um pouco mais próximo desse agonizar, de afadigar. Esse é o trabalho do ministro do Evangelho. Eu não estou dizendo que as outras profissões não se cansam, não têm os seus momentos de labor extremo, não é isso. Mas tal como essas profissões, como essas funções, esses exercícios, o trabalho do ministro do Evangelho é agonizante, é laborioso, é extenuante. Não é se ficar lá sentado, esperando o domingo chegar para fazer algumas pregações e pronto. Não é isso. Não é somente isso. Nós sabemos que na prática pastoral, e Paulo enfatiza isso no versículo 28, o admoestar e instruir não são tarefas simples, são tarefas extensas e que vão demandar o nosso suor. É aconselhamento pessoal, é você pregar e a igreja não ouvir. Às vezes Deus quer endurecer corações. E com isso o pregador, o ministro do Evangelho se cansa. Mas esse é o trabalho. Nós não podemos achar que será diferente disso. Esse é o trabalho. Nós devemos dar a nossa saúde para o ministério do Evangelho. E diversas outras atribuições, visitar os doentes. Paulo não menciona isso. Paulo dá ênfase só no admoestar e instruir. Eu estou mencionando porque são atribuições do ministro em outras partes do Novo Testamento. Visitar doentes, cuidar das viúvas, nutrir os irmãos. Hoje em dia nós temos aí talvez outras atribuições que não previstas pelo Novo Testamento, é gerir uma igreja, ser o administrador da igreja, por necessidade. Então não é um trabalho simples, não é um trabalho que você bate cartão das 8 às 17, encerrou, vou para casa, vou descansar. Não. Muitas madrugadas nós deveremos dar para o ministério do Evangelho. Muitas noites mal dormidas ou sem dormir nós deveremos dar para o ministério do Evangelho. Mas, com que ferramenta nós podemos fazer tudo isso, Robson? Com o nosso próprio esforço? Com a nossa própria resiliência? Com a nossa própria vontade? Jamais. A minha vontade é estar no meu sofá assistindo televisão o dia inteiro, que é gostoso. Ficar lá e o corpo relaxa. E fazer algo gostoso e viajar. Porque isso é gostoso. E descansar, estar na praia. Lá na espreguiçadeira. Na espreguiçadeira tomando um suco de abacaxi. Abacaxi não, porque o Robson não pode, é alérgico. Um suco gostoso de laranja bem gelado. Lá e o sol e aquela brisa. Esse é o nosso desejo. Mas como é que nós podemos, qual é a ferramenta que utilizaremos para cumprir o nosso trabalho extenuante? Paulo dá a resposta. De acordo com a força do Senhor, a força de Cristo, a força que Cristo nos dá. Aqui a palavra que ele usa, energeian, pode lembrar a nossa palavra energizar. Então é como se fôssemos receptores da energia que Cristo nos dá. E que energia tem esse caráter místico, mas não é isso que eu estou dizendo. É Ele imputando a força em nós. Quando vocês verem um pastor trabalhando, um ministro do Evangelho, gastando horas da sua vida, envelhecendo precocemente, talvez, porque dá o seu sangue, lembrem-se que ele faz isso por causa do Senhor. E porque o próprio Senhor o capacita.
Lembrem-se de glorificar ainda mais o Senhor Jesus quando verem um ministro do Evangelho agindo assim. Porque ele está agindo pela força que Cristo o dá. E é assim que devemos agir, irmãos. Não é a nossa própria força, a nossa própria força de vontade, não é. Se fosse por isso, não estaríamos aqui. Mas é a força que Cristo nos dá. Essa é a ferramenta com a qual o ministro do Evangelho realiza o seu trabalho extenso e extenuante. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4,17. 2 Timóteo 4,17. Mesma ideia, ele está falando aqui para Timóteo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Veja aqui a ênfase na primeira parte. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. E qual é o objetivo de Deus ter dado forças a Paulo? Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. É a mesma ideia da nossa exposição aqui. Muito bem, mensagem central: o ministro do Evangelho realiza um trabalho extenso e extenuante. 3 itens do seu plano de trabalho: ao método, advertindo e ensinando; o objetivo, o alvo, apresentar todo homem perfeito em Cristo; e a ferramenta, a força do Senhor, a força de Cristo. Eu elaborei algumas aplicações para o nosso benefício. A primeira diz assim: assim como o ministro do Evangelho, todo cristão tem o dever de proclamar, admoestar e ensinar. Lembram do texto de Colossenses 3,16? Paulo estava falando aos colossenses que eles deveriam admoestar e instruir uns aos outros. Nós não vamos ler os outros textos por causa do tempo. Se você não está cumprindo essas tarefas, o seu ministério está fadado ao fracasso. Todo crente tem um ministério, sim. Todo crente, claro que nem todo crente vai se designar um ministro, mas todo crente tem um pequeno ministério. E que ministério é esse? O seu irmão, os seus irmãos. O ministério do crente, o alvo, o objetivo do ministério do crente é os seus irmãos. São os seus irmãos. Então nós temos, como relembrado em Colossenses 3, o dever de nos admoestar, de nos instruir, de nos aconselhar mutuamente. Se você não está fazendo isso, você está abandonando, você está negligenciando o ministério que Deus te deu. Muito mais o ministro de Cristo. Segunda aplicação: a nossa oferta do Evangelho deve ser irrestrita e completa. E o texto de Mateus 28, eu quero que vocês abram nesse texto. Vou chamar a atenção só para um detalhe desse texto. Mateus 28, 19 e 20. O 19 é muito conhecido. A gente talvez não preste muita atenção no 20. Mateus 28, os 2 últimos versículos de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Acabou o livro? Acabou o capítulo? Acabou? É só isso que nós devemos fazer? Esse aqui é basicamente o trabalho de um evangelista, não é? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o que devemos fazer depois? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Isso aqui não é da noite para o dia. Isso aqui não acontece numa pregação só. Não. Isso aqui requer um trabalho extenso e extenuante. Então, a nossa oferta do Evangelho sempre deve ser a todos. Nós não devemos escolher as pessoas
para quem pregamos o Evangelho. Às vezes nós fazemos isso. Até pensamos, essa pessoa não é tão ruim que ela não merece ouvir o Evangelho. Essa pessoa aí, nossa, imagina se ela fosse crente. Nossa, essa pessoa... Meus irmãos, devemos olhar para nós mesmos. Imagina se nós, na podridão da nossa vida, na podridão dos nossos pecados, não fôssemos resgatados, lavados e regenerados pelo nosso Senhor e Salvador. Ele nos escolheu sem que visse nada em nós. E nós devemos pregar sem olhar também a condição das pessoas. Porque Deus trabalha e regenera, se Ele assim entender por fazer. Terceira aplicação. É requerido de nós que utilizemos todos os nossos recursos no ministério do Evangelho e não desperdicemos aquilo que o próprio Senhor provê. Veja aí, 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos, 1 Tessalonicenses 1:3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. 1. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de Tessalônica, eles despendiam todos os seus recursos em prol do Evangelho, em prol do ministério do Evangelho. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos dar a nossa saúde, os nossos recursos financeiros e materiais, nós devemos dar a nossa saúde mental, nós devemos nos entregar por completo para o ministério do Evangelho. Isso é uma verdade difícil, especialmente para mim e para o Robson, mas todos nós devemos buscar isso e entregar isso, porque tudo que nós temos recebemos do Senhor. E devolver para Ele não é nada além da nossa obrigação. Não estou falando aqui de entregar dízimos ou ofertas, mas de nos empenharmos continuamente no ministério do Evangelho, na vida dos nossos irmãos, visitando os doentes, conhecendo os nossos irmãos, as suas necessidades, suprindo as suas necessidades, sejam materiais ou espirituais. Nós devemos dar o nosso sangue para a causa do Mestre. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá tudo o que precisamos para entregar a nossa vida na Tua causa, no Teu reino. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos capacita a realizar um trabalho extenso e extenuante. Obrigado a Deus, porque o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos, mas está conosco e provê todas as ferramentas necessárias para que obedeçamos às Tuas ordens. Ó Deus, ajuda a mim e o Robson a sermos fiéis à Tua palavra sempre e empenharmos todo o nosso ser, toda a nossa saúde, todo o nosso conhecimento, enfim, tudo o que o Senhor mesmo nos dá para o benefício da Tua igreja. E que assim seja com os nossos irmãos, que todos empenhados na causa do Mestre, entregamos nossas vidas uns pelos outros, obedecendo assim às ordens do Senhor. Em nome dele que nós oramos. Amém.